Você já se perguntou como saber se o Espírito Santo está presente em sua vida? Essa é uma questão fundamental que muitos de nós enfrentamos em nossa caminhada de fé. Em um mundo repleto de distrações e desafios, a busca por espiritualidade e conexão com Deus se torna ainda mais necessária. Muitas vezes sentimos a necessidade de reconhecer sinais que confirmem a presença divina em nossas vidas. Esses sinais não são apenas experiências místicas. Eles se manifestam de formas simples e cotidianas, revelando como o Espírito Santo opera em nós. Ao longo da Bíblia, encontramos promessas e evidências da ação do Espírito Santo, que é nosso consolador e guia. A presença dele não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade vivida por aqueles que se entregam a Deus. Identificar os sinais do Espírito Santo pode ser um passo importante para fortalecer nossa relação com ele, permitindo que a fé se torne mais palpável e transformadora. Esses sinais nos ajudam a refletir sobre o nosso próprio caráter e sobre como estamos vivendo nossa fé. À medida que reconhecemos a obra do Espírito em nossas vidas, também nos tornamos mais sensíveis às necessidades dos outros, ampliando nosso amor e compaixão. Portanto, é vital estarmos atentos e abertos a esses sinais que podem iluminar nosso caminho e nos motivar a viver de forma mais plena. Convidamos você a embarcar nesta reflexão, onde exploraremos 12 sinais que indicam a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esses sinais não só nos encorajam, mas também nos desafiam a ser a luz do mundo, refletindo a essência de Cristo em nossas ações e pensamentos. Ao final, esperamos que você se sinta inspirado a aprofundar sua relação com Deus e a permitir que o Espírito Santo atue de forma poderosa em seu coração. Vamos juntos descobrir como esses sinais se manifestam e como podemos nos permitir ser guiados por ele em nossa jornada espiritual. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E caso queira se aprofundar na Bíblia e aprender todos os ensinamentos dela, clique no link do comentário fixado. Primeiro sinal, o caráter de Cristo. Reflexões sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. À medida que buscamos entender a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é essencial reconhecer os sinais que ele manifesta. Uma das passagens mais reveladoras sobre isso se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não são apenas características isoladas, eles refletem o caráter de Cristo e são evidências visíveis da obra do Espírito em nós. Quando vivemos em comunhão com o Espírito Santo, esses frutos se tornam parte de nossa vida cotidiana, moldando nosso comportamento e atitude. Eles se manifestam em nossas interações diárias, influenciando como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Em um mundo repleto de desafios, o amor é fundamental. Este amor não é apenas um sentimento efêmero, mas uma ação deliberada que nos leva a cuidar e a servir aos outros. Essa atitude de amor verdadeiro é um reflexo da natureza de Cristo, que nos ensinou a amar incondicionalmente. Além disso, a alegria que o Espírito nos oferece não é uma felicidade passageira baseada em circunstâncias, mas uma profunda satisfação que vem da nossa relação com Deus. É uma alegria que persiste mesmo em tempos difíceis, permitindo-nos encontrar luz em meio à escuridão. Recordo uma situação em que, enfrentando um desafio pessoal, pude sentir a alegria do Senhor como minha força, mesmo quando as coisas não estavam indo bem. Isso é a obra do Espírito Santo. Ele nos dá a capacidade de olhar além das dificuldades e reconhecer as bênçãos que Deus nos oferece. A paz que mencionamos também é um dom precioso. Em momentos de grande ansiedade, o Espírito Santo nos oferece uma paz que excede todo entendimento, conforme diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida com serenidade. Pude vivenciar essa paz em uma época de incertezas, quando senti que, mesmo sem respostas, a presença de Deus me confortava e me dava segurança. Outro aspecto importante é a longanimidade, que se refere à capacidade de suportar e ser paciente nas dificuldades. Em um mundo que valoriza a rapidez e a eficiência, ser longânimo é um verdadeiro desafio. No entanto, o Espírito Santo nos capacita a ter essa paciência, ajudando-nos a lidar com as frustrações e a esperar o tempo de Deus.
Essa qualidade é essencial, especialmente quando lidamos com pessoas difíceis ou em situações prolongadas de estresse. A benignidade e a bondade são frutos que nos convidam a sermos instrumentos do amor de Deus na vida dos outros. Ao praticar a bondade, podemos mudar ambientes e corações. Um ato simples de bondade pode ter um impacto profundo, como um sorriso em um dia difícil ou uma palavra de encorajamento para alguém que está lutando. Essa é a essência do cristianismo. Ser luz e sal, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. A fidelidade, por sua vez, nos lembra da importância de sermos leais e consistentes em nossa fé e em nossos relacionamentos. O Espírito Santo nos ajuda a permanecer firmes em nossas promessas e compromissos, refletindo a fidelidade de Deus para conosco. Essa lealdade é um testemunho poderoso para os que nos cercam, mostrando que vivemos por princípios sólidos e que nossa palavra é confiável. Mansidão é outra qualidade que o Espírito Santo cultiva em nós. Ela nos convida a ser humildes e gentis, mesmo quando enfrentamos provocações ou injustiças. Em um mundo muitas vezes repleto de confronto e hostilidade, a mansidão é um sinal distintivo de quem segue a Cristo. Podemos nos lembrar de Jesus, que disse que era manso e humilde de coração, e nos inspirar em seu exemplo. Por fim, o domínio próprio é a capacidade de controlar nossos impulsos e desejos, permitindo-nos viver de forma equilibrada e responsável. O Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões que refletem nossa fé, mesmo quando as tentações nos cercam. Ao desenvolvermos esse fruto, nos tornamos mais capazes de resistir à pressão do mundo e de viver de acordo com os valores que defendemos. Esses frutos podem ser comparados a frutas em uma árvore saudável. Cada fruto é um sinal de vitalidade espiritual. Assim como uma árvore frutífera precisa de raízes profundas para crescer, nós também precisamos de uma conexão sólida com Deus para que esses frutos se manifestem em nossa vida. Portanto, ao observarmos o amor, a alegria e a paz brotando em nosso coração, podemos ter certeza de que o Espírito Santo está agindo em nós. Devemos sempre nos perguntar: quais frutos estamos produzindo? Se notarmos que, em vez de amor, estamos cultivando ressentimento, ou em vez de paz, estamos vivendo em ansiedade, isso pode ser um sinal de que precisamos de um tempo de reconexão com Deus. O Espírito Santo deseja nos transformar, mas é fundamental estarmos abertos a essa obra. Você já se perguntou como pode nutrir esses frutos em sua vida? Que ações você pode tomar para que o amor e a paz sejam mais evidentes em suas interações diárias? Essas perguntas são cruciais em nossa caminhada de fé. Quando nos permitimos ser moldados pelo Espírito Santo, começamos a ver mudanças não apenas em nós, mas também nas vidas das pessoas ao nosso redor. A oração é um dos principais meios para cultivarmos esses frutos. Ao dedicarmos tempo em comunhão com Deus, permitindo que o Espírito fale ao nosso coração, estamos criando espaço para que esses frutos se desenvolvam. A meditação na Palavra de Deus, momentos de louvor e adoração e a prática do silêncio diante do Senhor são maneiras eficazes de fortalecer nossa relação com Ele. Em suma, os frutos do Espírito descritos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, não são apenas atributos que devemos buscar, mas são sinais visíveis da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ao nos esforçarmos para cultivá-los, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletindo sua luz e amor neste mundo. Ao passo que continuamos nossa jornada, lembremos-nos de que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos guiando e capacitando a viver uma vida que glorifica a Deus. Que possamos estar atentos aos sinais de sua presença e permitir que esses frutos floresçam em nossos corações e ações. Segundo sinal, nossa identidade em Cristo. Reflexões sobre Romanos capítulo 8, versículo 16. Reconhecer nossa identidade é um dos grandes sinais da presença do Espírito Santo em nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, encontramos uma poderosa afirmação. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa verdade é transformadora e nos convida a refletir sobre quem realmente somos em Cristo, trazendo à tona um profundo senso de pertença e valor. Quando temos a certeza de que somos filhos de Deus, isso muda completamente nossa perspectiva. Em vez de viver com medo ou insegurança, começamos a nos mover com confiança e esperança. O Espírito Santo atua como nosso consolador, nos lembrando de que não estamos sozinhos e que temos um Pai amoroso que cuida de nós em todas as circunstâncias.
Essa identidade nos dá um sentido profundo de pertencimento e valor que vai muito além do que o mundo pode oferecer. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes busca validação em coisas externas, status, aparência ou conquistas. A pressão para se encaixar em padrões sociais pode ser esmagadora, levando muitos a uma busca incessante por reconhecimento. No entanto, a verdadeira validação vem de saber que somos amados e aceitos por Deus. Esta certeza nos liberta das amarras das expectativas humanas e nos permite encontrar descanso em nossa identidade divina. Quando sabemos que somos filhos e filhas do Rei, nossa autopercepção se transforma radicalmente. Reflita por um momento. Você já se sentiu plenamente aceito, como se estivesse exatamente onde deveria estar? Essa sensação é um vislumbre do que significa ser filho de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a perceber que nossa verdadeira identidade não é definida por nossos erros ou fracassos, mas pela graça de Deus e pelo amor incondicional que Ele tem por nós. Essa realização é fundamental para a nossa saúde emocional e espiritual. Essa nova identidade também nos chama à ação. Quando entendemos que somos filhos de Deus, somos incentivados a viver de maneira que reflita essa realidade. Nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e autênticos, pois aprendemos a amar e a perdoar da mesma forma que fomos amados e perdoados. A certeza de que somos aceitos por Deus nos dá coragem para nos abrirmos e nos conectarmos com os outros de maneira genuína e profunda. O amor que recebemos do Pai nos transforma em canais desse mesmo amor, permitindo que ele flua através de nós. Além disso, essa identidade nos capacita a enfrentar os desafios da vida com resiliência. Sabemos que, independentemente das circunstâncias, temos um lugar seguro em Deus. O Espírito Santo nos fortalece em momentos de fraqueza, lembrando-nos de que somos mais do que vencedores em Cristo. Essa certeza traz paz em tempos de incerteza e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O desafio é constante. Às vezes, as dúvidas e os medos podem surgir, questionando nossa identidade e valor. Pode ser que enfrentemos momentos de crise, onde as vozes do mundo nos digam que não somos suficientes. No entanto, é nesses momentos que precisamos lembrar da verdade contida na Palavra de Deus. O Espírito Santo está sempre presente, testificando com nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus, prontos para vencer qualquer batalha. Como vivemos essa identidade diariamente? É vital que ao acordarmos nos lembremos de quem somos em Cristo. Praticar afirmações baseadas na Palavra de Deus pode ser um ótimo exercício. Ao olhar para o espelho, podemos nos lembrar de que somos amados, escolhidos e aceitos. Essa prática nos ajuda a internalizar nossa verdadeira identidade, promovendo uma transformação profunda em nossa vida. Nosso papel, então, é agir de acordo com essa nova identidade. Como filhos de Deus, somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, a espalhar amor onde há ódio e a trazer esperança onde há desespero. Essa missão é um reflexo da obra do Espírito Santo em nós. Ele nos capacita não apenas a viver como filhos de Deus, mas também a convidar outros a fazer parte dessa família maravilhosa. Além disso, ao compartilharmos nossa identidade em Cristo, inspiramos outros a encontrarem a mesma liberdade e aceitação. Quando vemos outros lutando com questões de identidade, podemos ser um farol de esperança, lembrando-os de que também são amados e aceitos por Deus. Esta é uma das maneiras mais poderosas de vivermos nossa fé, como agentes de mudança em nossas comunidades. Outra dimensão importante dessa identidade é a segurança que ela traz. Ao sabermos que somos filhos de Deus, não precisamos mais temer o julgamento dos outros. A pressão para agradar as pessoas diminui, pois nossa maior prioridade é agradar a Deus. Isso não significa que devemos ignorar as críticas ou o feedback construtivo, mas nos dá um novo parâmetro para avaliar o que realmente importa. Nos momentos de oração, podemos nos dirigir a Deus com a confiança de que somos seus filhos. Podemos clamar por ajuda, orientação e conforto, sabendo que Ele está sempre disposto a nos ouvir. A relação que temos com Deus, mediada pelo Espírito Santo, nos permite uma intimidade única, onde podemos compartilhar nossos medos, dúvidas e alegrias. Isso é essencial para um relacionamento saudável com o Pai. Por fim, é importante cultivar essa identidade continuamente. Isso significa dedicar tempo à oração, à leitura da Bíblia e à comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. Esses elementos nos ajudam a manter uma conexão forte com o Espírito Santo
e a aprofundar nossa compreensão sobre quem somos em Cristo. À medida que crescemos em nossa fé, nossa identidade se torna cada vez mais enraizada em nossa experiência cotidiana. Portanto, ao olharmos para nossas vidas, é essencial perguntar: como estamos vivendo de acordo com nossa identidade em Cristo? Estamos permitindo que a certeza de sermos filhos de Deus molde nossas escolhas e ações? Essas reflexões nos ajudarão a crescer em nossa caminhada de fé, aprofundando nossa conexão com o Espírito Santo. Que possamos abrir nossos corações para receber essa verdade e permitir que o Espírito Santo nos lembre diariamente de quem somos. Quando vivemos na plenitude dessa identidade, não apenas somos transformados, mas também nos tornamos luz para aqueles que nos cercam, refletindo o amor e a aceitação de Deus em um mundo que tanto precisa disso. Terceiro sinal: os dons na comunidade. Reflexões sobre idade. Reflexões sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7. A diversidade de dons é um sinal poderoso da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7, encontramos a afirmação de que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa passagem nos ensina que, embora cada um de nós tenha habilidades e talentos diferentes, todos somos unificados pelo mesmo Espírito Santo, que nos capacita a servir e edificar o corpo de Cristo. É fundamental reconhecer que essa diversidade não é um motivo de divisão, mas um motivo de celebração, refletindo a riqueza da criação de Deus. Quando falamos sobre os dons do Espírito, é importante entender que cada um de nós tem um papel único a desempenhar na comunidade de fé. Esses dons não são apenas para nosso benefício pessoal, mas para o bem comum, visando edificar e fortalecer a igreja. Quando utilizamos nossos dons para servir aos outros, não apenas cumprimos a vontade de Deus, mas também experimentamos a alegria que vem de ver os outros sendo abençoados e transformados. Um exemplo poderoso disso pode ser visto em situações cotidianas. Imagine uma pessoa que possui o dom da compaixão. Essa pessoa se dedica a visitar e apoiar os enfermos em um hospital ou a oferecer ajuda a quem está passando por dificuldades financeiras. Essas ações, embora pareçam simples, têm um impacto profundo. Elas trazem conforto àqueles que estão sofrendo e inspiram outros a fazer o mesmo. O Espírito Santo trabalha através dessas ações, tocando vidas e espalhando amor, mostrando como cada um de nós pode ser um canal da graça de Deus. A diversidade de dons é semelhante ao funcionamento de um corpo humano, onde cada parte desempenha uma função essencial. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo nos lembra que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Essa analogia é poderosa. Se cada membro do corpo não funcionar corretamente, o corpo como um todo sofre. Da mesma forma, quando não usamos nossos dons, a comunidade de fé é afetada. Cada talento é vital, e a ausência de um membro ativo pode causar desequilíbrios que impactam toda a congregação. É interessante notar que muitas vezes podemos nos sentir inadequados ou inseguros em relação aos nossos dons. Podemos pensar que o que temos a oferecer é insignificante em comparação com os talentos de outros. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Cada dom, por menor que pareça, é precioso e necessário. O Espírito Santo não comete erros ao distribuir os dons. Ele conhece cada um de nós intimamente e sabe exatamente como nos capacitar para cumprir seu propósito. É essencial que entendamos que o valor de um dom não está em sua visibilidade, mas em sua eficácia para cumprir a obra de Deus. Além disso, a unidade que encontramos em Cristo nos encoraja a valorizar e celebrar a diversidade. Em vez de competir uns com os outros, devemos trabalhar juntos, reconhecendo que cada um de nós traz algo único à mesa. A verdadeira força da comunidade de fé reside em nossa capacidade de apoiar e encorajar uns aos outros, criando um ambiente onde todos se sintam valorizados e equipados para servir. Quando nos unimos em amor e humildade, somos mais eficazes em nosso ministério e mais capazes de impactar o mundo ao nosso redor. Portanto, como podemos usar nossos dons para servir aos outros? Essa é uma pergunta fundamental que devemos nos fazer constantemente. Se não sabemos quais são nossos dons, podemos buscar a orientação do Espírito Santo em oração. Às vezes, precisamos da coragem para nos arriscar e tentar novas experiências. Conversar com pessoas de confiança em nossa comunidade também pode trazer clareza, pois muitas vezes os outros podem ver em nós talentos que nem percebemos.
Uma maneira prática de começar a utilizar nossos dons é envolver-se em atividades de serviço na igreja ou na comunidade. Às vezes, a melhor maneira de descobrir nossos talentos é através da experiência. Ao nos colocarmos à disposição para ajudar, podemos descobrir áreas nas quais somos naturalmente inclinados e onde podemos fazer a diferença. Isso não apenas traz crescimento pessoal, mas também contribui para o fortalecimento da comunidade. É essencial lembrar que a motivação por trás de nossos dons deve ser o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo nos ensina que, agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Quando usamos nossos dons, devemos fazê-lo com amor e humildade, buscando sempre o bem-estar dos outros em primeiro lugar. Essa atitude não apenas honra a Deus, mas também transforma nossa abordagem ao serviço. Além disso, cada vez que usamos nossos dons, temos a oportunidade de refletir a luz de Cristo e de trazer esperança e encorajamento para os que precisam. O nosso serviço pode ser uma maneira poderosa de testemunhar o amor de Deus em ação. Podemos ser a resposta às orações de alguém que está desesperadamente pedindo ajuda. Ao servir, nos tornamos uma extensão do coração de Deus, e isso pode impactar profundamente aqueles ao nosso redor. A diversidade de dons também nos desafia a manter uma atitude de gratidão. À medida que vemos os dons dos outros sendo usados para glorificar a Deus, somos lembrados de que cada um tem uma contribuição valiosa. Podemos nos alegrar pelas realizações uns dos outros, reconhecendo que todos estamos trabalhando juntos para o mesmo objetivo: glorificar a Deus e levar sua mensagem de amor e salvação ao mundo. Esse espírito de colaboração fortalece a comunidade e nos aproxima uns dos outros. Concluindo esse sinal, a diversidade de dons é um sinal vital da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando reconhecemos e valorizamos nossos dons, não apenas crescemos em nossa caminhada de fé, mas também fortalecemos a comunidade de fé como um todo. Vamos nos empenhar para descobrir e usar os talentos que Deus nos deu, sabendo que somos parte de um corpo maior, chamado a servir e amar em unidade. Ao fazermos isso, somos testemunhas da obra do Espírito Santo e participantes ativos na construção do reino de Deus na terra. Que possamos ser sempre sensíveis à voz do Espírito, permitindo que Ele nos guie em como usar nossos dons de maneira eficaz. Juntos, como um corpo unificado, podemos fazer uma diferença real no mundo, refletindo o amor de Cristo em todas as nossas ações. Quarto sinal: comunhão com o Espírito. Reflexões sobre Efésios capítulo 4, versículo 30. Manter a comunhão com o Espírito Santo é vital para a nossa vida espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, encontramos a advertência: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esse versículo nos lembra da importância de cultivar um relacionamento saudável com o Espírito, pois ele é nosso guia, conforto e fonte de poder em nossa caminhada de fé. Entristecer o Espírito Santo pode acontecer quando nos afastamos dos princípios de Deus, permitindo que comportamentos e atitudes pecaminosas entrem em nossa vida. É fundamental refletirmos sobre o que pode estar nos afastando dessa comunhão. Isso pode incluir práticas como o desânimo, a falta de perdão, o egoísmo ou a mágoa. Esses sentimentos e ações não apenas prejudicam nosso relacionamento com Deus, mas também nos afastam da comunidade de fé. Quando vivemos em harmonia com o Espírito, experimentamos paz e alegria. Essa comunhão nos fortalece, permitindo que o Espírito Santo atue em nós e através de nós. A presença do Espírito é um sinal claro de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Isso nos leva a uma vida mais plena e frutífera, onde podemos experimentar os frutos do Espírito, como amor, alegria e paz, descritos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. É interessante considerar como a nossa relação com o Espírito Santo pode ser comparada a um relacionamento humano. Em um relacionamento, a comunicação e a empatia são essenciais. Se ofendemos alguém, é comum que nos sintamos distantes até que haja reconciliação. O mesmo acontece em nossa relação com o Espírito. Quando cometemos erros, o Espírito Santo nos convence e nos chama ao arrependimento. Manter essa comunicação aberta é essencial para restaurar a comunhão e fortalecer nosso vínculo com Deus. A introspecção é uma prática saudável que nos ajuda a identificar áreas em que podemos estar entristecendo o Espírito. Isso pode incluir momentos de reflexão em oração, onde buscamos sinceramente a direção do Espírito em nossas vidas.
Ao fazermos isso, é importante estarmos abertos ao que Ele nos revelará, prontos para mudar nossos caminhos quando necessário. Essa disposição para ouvir e obedecer é crucial para mantermos uma relação saudável e dinâmica com o Espírito Santo. Quando entristecemos o Espírito, podemos perder a sensibilidade à sua presença. Isso significa que podemos nos tornar menos receptivos às suas orientações e menos conscientes de sua ação em nossas vidas. Por outro lado, quando estamos em sintonia com o Espírito, podemos perceber claramente quando ele nos guia ou nos alerta. Essa sensibilidade é essencial para tomarmos decisões sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Além disso, a comunhão com o Espírito Santo nos ajuda a discernir a verdade em um mundo repleto de confusão e incertezas. Em tempos de dúvida, o Espírito se torna nosso conselheiro, nos direcionando e trazendo paz. Essa paz não é apenas uma ausência de conflito, mas uma certeza profunda de que estamos seguros nas mãos de Deus. Quando estamos em comunhão com o Espírito, podemos enfrentar desafios com confiança, sabendo que Ele está conosco. Ao nos dedicarmos a um tempo regular de oração, abrimos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. É durante esses momentos que podemos compartilhar nossas preocupações, agradecimentos e pedidos. A oração nos ajuda a permanecer conectados a Deus, permitindo que o Espírito nos renove e nos fortaleça. Outra maneira de cultivar essa comunhão é através da leitura da Bíblia. A palavra de Deus é viva e ativa, e ao mergulharmos nela, permitimos que o Espírito Santo nos revele verdades profundas e nos guie em nossa caminhada. Estudar a Bíblia nos ajuda a compreender melhor a natureza de Deus e sua vontade para nossas vidas. Além disso, quando nos alimentamos espiritualmente, nossa fé se fortalece e nossa sensibilidade ao Espírito aumenta. A comunhão com o Espírito também se reflete em nossas interações com os outros. Quando estamos alinhados com o Espírito, nosso comportamento e atitudes são moldados por sua influência. Isso nos leva a agir com amor, compaixão e graça, tanto dentro da comunidade de fé quanto fora dela. Nossas ações se tornam um testemunho da transformação que o Espírito realiza em nossas vidas, atraindo outros para Cristo. Às vezes, a vida pode ser desafiadora e podemos nos sentir tentados a nos afastar do Espírito. É nesses momentos que precisamos nos lembrar da importância de manter essa conexão. A tentação pode nos levar a agir de maneira contrária ao que sabemos ser correto, mas a fidelidade ao Espírito nos mantém no caminho da verdade e da vida. Ao resistirmos às tentações e permanecermos firmes em nossa fé, honramos a presença do Espírito em nossas vidas. Portanto, como podemos garantir que não entristeçamos o Espírito Santo? É essencial cultivar uma vida de arrependimento e fé. Sempre que percebermos que falhamos, devemos rapidamente buscar a reconciliação com Deus. O arrependimento genuíno não apenas restaura nosso relacionamento, mas também nos permite crescer e amadurecer espiritualmente. Cada vez que reconhecemos nossas falhas e buscamos a ajuda do Espírito, estamos afirmando nossa dependência de Deus. Em resumo, manter a comunhão com o Espírito Santo é fundamental para a nossa vida espiritual. Ao estarmos atentos às maneiras como podemos entristecê-lo, somos levados a refletir sobre nossas ações e atitudes. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais para nutrir essa relação. Quando vivemos em sintonia com o Espírito, experimentamos sua paz, orientação e poder, permitindo-nos ser luz e sal neste mundo. Que possamos sempre buscar essa comunhão, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todos os aspectos de nossas vidas. Ao fazer isso, não apenas honramos a Deus, mas também nos tornamos instrumentos de sua graça e amor para aqueles ao nosso redor. Quinto sinal, o poder para testemunhar. Reflexões sobre Atos capítulo 1, versículo 8. O poder do Espírito Santo nos capacita a testemunhar de maneira eficaz. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos lembra: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Essa promessa é fundamental para entendermos o papel do Espírito Santo em nossa missão de compartilhar o Evangelho e impactar o mundo ao nosso redor. Quando falamos sobre ser testemunhas, é importante lembrar que isso não se refere apenas a pregar em púlpitos ou em grandes eventos. Cada um de nós é chamado a ser uma testemunha em nossa vida cotidiana, seja em casa, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar onde estejamos. O poder do Espírito Santo nos capacita a viver de maneira que reflita a luz de Cristo,
permitindo que outros vejam a diferença que ele faz em nossas vidas. A presença do Espírito Santo nos dá coragem e confiança. Muitas vezes podemos sentir medo ou insegurança ao compartilhar nossa fé. Podemos nos perguntar se temos as palavras certas ou se seremos bem recebidos. No entanto, é nesse momento que devemos confiar na promessa de Jesus. Quando nos deixamos guiar pelo Espírito, encontramos a coragem necessária para nos abrir e falar sobre o que Deus fez em nossas vidas. Ele nos equipa e nos fortalece, permitindo que nossas palavras tenham um impacto real. Um exemplo prático de como o Espírito Santo nos capacita a testemunhar pode ser encontrado em histórias de pessoas que, em momentos de vulnerabilidade, compartilharam sua fé de maneira autêntica. Imagine alguém que, após enfrentar uma crise pessoal, encontrou paz e esperança em Cristo. Essa pessoa pode sentir um impulso de compartilhar sua experiência com amigos ou familiares que estão passando por dificuldades semelhantes. Ao fazê-lo, não apenas oferece alívio, mas também apresenta Cristo como a fonte de transformação e cura. O Espírito Santo não só nos dá poder para falar, mas também nos ajuda a viver de maneira que atraia outros a Deus. Nossas ações diárias, como tratar os outros com amor e respeito, podem ser um testemunho poderoso da obra de Cristo em nossas vidas. Quando somos pacientes em momentos difíceis ou mostramos bondade a alguém que não a merece, estamos refletindo o caráter de Cristo. Essas pequenas ações podem ter um impacto profundo e podem levar outras pessoas a se perguntarem sobre a fonte de nossa força. Quando oramos por aqueles que não conhecem a Cristo, estamos invocando o poder do Espírito Santo para tocar seus corações. A oração é uma forma poderosa de intercessão, e ao pedirmos que Deus trabalhe na vida de outras pessoas, estamos confiando no poder do Espírito para trazer transformação. Às vezes, o simples ato de orar por alguém pode abrir portas para conversas mais profundas sobre a fé. Além disso, ser testemunha não significa que precisamos ter todas as respostas. O Espírito Santo nos capacita a reconhecer que não precisamos ser perfeitos para compartilhar nossa fé. Na verdade, nossas falhas e lutas podem ser uma parte importante de nosso testemunho. Ao sermos honestos sobre nossas experiências e vulnerabilidades, mostramos que a fé em Cristo não é uma promessa de uma vida sem problemas, mas uma jornada de crescimento e dependência de Deus. A importância do Espírito Santo em nossa missão é que ele nos guia e nos orienta em cada passo do caminho. Em momentos de dúvida, podemos buscar sua direção e confiar que ele nos mostrará como agir e falar. Isso requer uma postura de humildade e disposição para ouvir. O Espírito pode nos dar sabedoria em situações desafiadoras, ajudando-nos a discernir o que dizer ou como agir para que o amor de Cristo seja evidente. Além disso, o poder do Espírito Santo nos ajuda a criar relacionamentos genuínos com as pessoas ao nosso redor. A verdadeira evangelização acontece quando construímos laços de amizade e confiança. O Espírito Santo nos capacita a ver as pessoas como Deus as vê, com amor e compaixão. Isso nos leva a nos envolver ativamente na vida dos outros, ouvindo suas histórias e necessidades. Quando nos importamos de verdade, nossas palavras e ações ressoam com autenticidade e o testemunho se torna mais impactante. Portanto, como podemos ser testemunhas eficazes hoje? Primeiro, precisamos cultivar uma relação íntima com o Espírito Santo, buscando sua direção e força em nossas vidas. Precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para compartilhar nossa fé, seja através de conversas informais, ações de amor ou orações. Cada pequena ação pode ser uma oportunidade para testemunhar do amor de Cristo. Em segundo lugar, devemos lembrar que ser testemunhas eficazes não significa que precisamos ser perfeitos. A graça de Deus é um testemunho poderoso por si só. Quando falhamos, podemos reconhecer nossas imperfeições e mostrar que a jornada de fé é uma constante busca por crescimento. Essa autenticidade pode atrair outros a se aproximarem de Deus. Finalmente, é essencial que mantenhamos nossos olhos abertos para as oportunidades de compartilhar o Evangelho. O mundo está cheio de pessoas que anseiam por esperança e verdade. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, podemos identificar essas oportunidades e responder com amor e compaixão. Seja oferecendo uma palavra de encorajamento, orando por alguém ou simplesmente estando presente em momentos difíceis, cada ação pode ser uma forma de testemunho. Em resumo, o poder do Espírito Santo nos capacita a testemunhar de maneira eficaz. Ele nos dá coragem, direção e força
permitindo-nos compartilhar nossa fé de forma autêntica. Ao vivermos em sintonia com o Espírito, refletimos a luz de Cristo em nossas vidas, impactando aqueles ao nosso redor. Que possamos sempre buscar essa capacitação divina, permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossa missão de testemunhar do amor de Deus ao mundo. Sexto sinal, a transformação dos relacionamentos, reflexões sobre Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus derramado em nossos corações é uma prova poderosa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, lemos: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este versículo destaca uma das mais belas manifestações do Espírito, o amor que ele nos traz e que flui de nós para os outros. Quando experimentamos o amor de Deus, somos transformados. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação que se manifesta em nossas atitudes e comportamentos. O Espírito Santo nos ensina a amar como Cristo amou, de forma incondicional, sacrificial e altruísta. Em um mundo que frequentemente carece de amor verdadeiro, essa habilidade é crucial. O amor de Deus nos desafia a sermos luz em meio à escuridão, mostrando que a verdadeira compaixão pode fazer a diferença. Um dos impactos mais evidentes do amor de Deus em nossas vidas é a motivação para servir e cuidar dos outros. Quando nos sentimos amados por Deus, essa experiência nos impulsiona a compartilhar esse amor com aqueles ao nosso redor. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais experimentamos o amor de Deus, mais queremos distribuí-lo. Isso se reflete em nossas interações diárias, seja com amigos, familiares ou até mesmo estranhos. Por exemplo, considere a maneira como reagimos a situações desafiadoras. Quando somos confrontados com injustiça ou dor, o amor de Deus nos capacita a responder com compaixão e empatia. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, podemos buscar entender a situação do outro e oferecer apoio. Essa mudança de perspectiva é um sinal claro da obra do Espírito Santo em nós. Além disso, o amor de Deus nos ajuda a perdoar. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, aprendemos que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Essa compreensão nos desafia a perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo quando isso é difícil. O Espírito Santo nos dá a força e a sabedoria necessárias para liberar mágoas e construir relacionamentos saudáveis. O perdão não apenas nos liberta, mas também se torna um testemunho do amor transformador de Cristo. Outro aspecto importante do amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações é a unidade. Quando o amor de Deus permeia nossa comunidade, somos levados a agir em harmonia, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade. A presença do Espírito nos une como um só corpo, onde cada membro é importante e necessário. Essa unidade é um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que, apesar de nossas diferenças, somos unidos pelo amor de Deus. Nos momentos de desespero ou solidão, é o amor de Deus que nos lembra de que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo nos consola e nos assegura que somos amados e valorizados por Deus. Essa certeza traz paz e esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Podemos nos sentir desanimados ou impotentes, mas o amor de Deus nos lembra que sempre há um propósito maior em tudo que enfrentamos. A leitura da Palavra de Deus também é crucial para experimentar o amor do Espírito. À medida que mergulhamos nas Escrituras, encontramos promessas de amor e fidelidade de Deus. Essas verdades nos fortalecem e nos encorajam, permitindo que o amor do Espírito flua livremente em nossas vidas. A meditação nas Escrituras nos ajuda a internalizar o amor de Deus e a permitir que ele se manifeste em nossas ações. Além disso, o amor de Deus em nós nos impulsiona a alcançar aqueles que ainda não o conhecem. Quando experimentamos esse amor, sentimos uma responsabilidade de compartilhar essa boa nova com os outros. O amor nos motiva a evangelizar, levando esperança àqueles que estão perdidos ou desanimados. O Espírito Santo nos capacita a ser agentes de transformação em nosso entorno, ajudando a espalhar o amor de Deus a todos ao nosso redor. Outro aspecto significativo do amor de Deus é a forma como ele nos molda em relacionamentos. O amor verdadeiro não é egoísta. Ele se preocupa com o bem-estar dos outros. Quando permitimos que o amor de Deus flua em nossas vidas, começamos a ver os outros através da lente da compaixão e do entendimento. Isso nos ajuda a desenvolver empatia e a nos conectar com as pessoas de forma mais profunda. O amor de Deus também nos ensina a sermos gratos. Quando reconhecemos tudo o que Ele fez por nós,
nosso coração transborda de gratidão. Essa gratidão nos leva a valorizar as pequenas coisas da vida e a agradecer por cada dia. Essa atitude de gratidão se reflete em nossa maneira de interagir com os outros, criando um ambiente mais positivo e acolhedor. É importante também lembrar que o amor de Deus não é apenas um sentimento, mas um compromisso. Isso significa que, mesmo em momentos de dificuldade, podemos escolher amar. O Espírito Santo nos capacita a permanecer fiéis em nossos relacionamentos e a agir com amor, mesmo quando é desafiador. Essa perseverança no amor é uma demonstração clara da presença do Espírito em nossas vidas. A prática do amor também nos ensina sobre a importância da paciência. Em um mundo que muitas vezes valoriza a instantaneidade, o amor de Deus nos lembra que algumas coisas levam tempo. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver a paciência necessária para lidar com as imperfeições dos outros e as nossas próprias. Essa paciência se traduz em relacionamentos mais saudáveis e em um ambiente onde o amor pode prosperar. Além disso, ao nos dedicarmos a amar os outros, nos tornamos mais conscientes de nossas próprias necessidades. O amor de Deus nos encoraja a cuidar de nós mesmos, não de uma forma egoísta, mas como parte de um equilíbrio saudável. Quando somos alimentados pelo amor de Deus, temos mais para oferecer aos outros. Isso nos ajuda a evitar o esgotamento emocional e a nos manter renovados em nossa jornada de fé. Por fim, o amor de Deus é uma força transformadora. Quando nos permitimos ser moldados por esse amor, nossas vidas mudam. Passamos a viver com mais propósito e clareza, e nossas ações refletem a luz de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a ser exemplos vivos desse amor, tornando-nos agentes de mudança em nossas comunidades e em todo o mundo. Em resumo, o amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é uma das evidências mais claras de sua presença em nossas vidas. Esse amor transforma nossas ações, nos motiva a perdoar e nos une como comunidade. Que possamos sempre abrir nossos corações para receber e compartilhar esse amor, permitindo que o Espírito Santo nos guie em cada passo de nossa jornada. Sétimo sinal: intimidade com o Espírito. Reflexões sobre João capítulo 14, versículo 17. A intimidade com o Espírito Santo é fundamental para a nossa vida espiritual. Em João capítulo 14, versículo 17, lemos: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse versículo nos lembra da importância de cultivar um relacionamento pessoal e profundo com o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito é algo que deve ser buscado ativamente. Não é uma experiência passiva, mas sim um desejo de conhecer e entender melhor a presença de Deus em nossas vidas. A intimidade com o Espírito Santo nos permite perceber como Ele age, nos guia e nos consola. Essa relação não se desenvolve de um dia para o outro. É um processo contínuo que exige dedicação e entrega. Quando buscamos essa intimidade, somos convidados a abrir nossos corações para que o Espírito Santo atue. Isso envolve momentos de oração sincera, onde podemos nos comunicar com Deus de maneira autêntica. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas uma conversa onde podemos compartilhar nossos medos, anseios e gratidões. Ao nos abrirmos para o Espírito, permitimos que Ele nos ensine e nos transforme. A meditação nas Escrituras também é crucial nesse processo. Quando lemos a Palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela verdades profundas e nos ajuda a compreender a vontade de Deus para nossas vidas. A Escritura se torna um guia e o Espírito nos dá discernimento sobre como aplicar essas verdades em nosso cotidiano. Esse entendimento profundo nos ajuda a viver de maneira que reflita a luz de Cristo. Um exemplo prático de intimidade com o Espírito pode ser visto em momentos de decisão. Quando enfrentamos escolhas difíceis, é fundamental buscar a orientação do Espírito Santo. Através da oração e da reflexão na palavra, podemos receber direção clara e paz sobre o caminho a seguir. Essa intimidade nos dá confiança de que não estamos sozinhos, que Deus está ativamente nos guiando. A intimidade com o Espírito Santo também se manifesta em nossa capacidade de ouvir sua voz. Em um mundo cheio de distrações, aprender a ouvir o Espírito requer prática e paciência. Às vezes, isso significa silenciar as vozes externas e prestar atenção ao que Deus está dizendo em nosso coração. A escuta atenta é uma habilidade que se desenvolve à medida que dedicamos tempo para estar na presença de Deus.
Outro aspecto importante da intimidade é a sensibilidade ao Espírito. À medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Ele, começamos a perceber quando Ele nos chama a agir, a mudar ou a nos envolver em alguma situação. Essa sensibilidade se desenvolve através da prática constante e do desejo de seguir a liderança do Espírito em nossas vidas. A adoração também desempenha um papel vital na construção dessa intimidade. Quando nos reunimos como comunidade para adorar, o Espírito Santo se move de maneiras poderosas. A adoração é uma expressão de nosso amor e devoção a Deus, e o Espírito responde a esse ato sincero, trazendo transformação e renovação. Esses momentos de adoração nos conectam mais profundamente ao coração de Deus e nos permitem experimentar sua presença de forma intensa. Além disso, a intimidade com o Espírito Santo nos capacita a viver em obediência. Quando conhecemos melhor a voz do Espírito, tornamo-nos mais sensíveis a seus ensinamentos e direção. Isso nos leva a uma vida de maior entrega e submissão à vontade de Deus. A obediência não é uma imposição, mas uma resposta ao amor que recebemos. O Espírito nos motiva a seguir o caminho que nos leva a uma vida abundante em Cristo. Em momentos de dificuldade, a intimidade com o Espírito se torna um refúgio. Quando enfrentamos lutas, o Espírito Santo nos conforta e nos fortalece. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos dá a esperança necessária para perseverar. Essa presença confortadora nos permite enfrentar os desafios com fé e coragem, sabendo que não estamos sozinhos. Por outro lado, também é importante lembrar que a intimidade com o Espírito Santo nos convida à reflexão. À medida que nos aproximamos de Deus, somos confrontados com áreas em nossas vidas que precisam de mudança. O Espírito nos mostra onde precisamos crescer, nos desafia a deixar hábitos prejudiciais e nos convida a um estilo de vida mais alinhado com os princípios de Deus. Essa transformação é uma parte essencial do nosso relacionamento com Ele. Além disso, essa intimidade nos permite viver com propósito. Quando conhecemos o Espírito, temos uma compreensão mais clara de nosso chamado e das oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. O Espírito nos guia para que possamos ser testemunhas eficazes em nossas comunidades, compartilhando o amor e a verdade de Cristo. É através dessa intimidade que aprendemos a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas. O Espírito Santo nos ensina a entregar nossas preocupações e ansiedades a Deus, lembrando-nos de que Ele cuida de nós. Essa confiança nos permite experimentar uma paz que vai além da compreensão, mesmo em meio às tempestades da vida. Finalmente, a intimidade com o Espírito Santo nos transforma em agentes de mudança no mundo. Quando somos cheios do Espírito, refletimos o amor e a luz de Cristo em todas as nossas interações. Essa presença divina em nossas vidas é um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor, mostrando que a esperança e a transformação são possíveis. Em resumo, a intimidade com o Espírito Santo é fundamental para a nossa vida espiritual. Ao buscá-lo, nos abrimos para um relacionamento profundo que nos transforma, nos guia e nos fortalece. Que possamos sempre cultivar essa intimidade, permitindo que o Espírito Santo habite em nós e nos conduza em cada passo de nossa jornada. Oitavo sinal: sabedoria divina em decisões. Reflexões sobre 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. A sabedoria divina que recebemos é um presente do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, lemos: Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer o que Deus nos tem dado gratuitamente. Esse versículo nos lembra que a sabedoria que nos guia em nossas decisões e ações não vem de nossas próprias forças, mas do Espírito Santo. A sabedoria divina é essencial em um mundo repleto de incertezas e desafios. Ao confiar no Espírito Santo, somos capacitados a discernir a vontade de Deus e a fazer escolhas que estejam alinhadas com seus propósitos. Essa sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas uma compreensão profunda que se aplica em nossa vida diária. Quando enfrentamos decisões difíceis, muitas vezes nos sentimos perdidos ou confusos. É nesse momento que o Espírito Santo nos convida a buscá-lo em oração. Ao fazermos isso, abrimos nossos corações para receber a orientação divina. A oração se torna um canal através do qual podemos ouvir a voz do Espírito e obter clareza sobre o caminho a seguir. Um exemplo prático disso pode ser visto em situações em que precisamos escolher entre várias opções.
Quando oramos e buscamos a sabedoria do Espírito, podemos sentir uma paz interior que confirma a decisão certa. Essa paz não é apenas a ausência de ansiedade, mas uma certeza de que estamos seguindo o caminho que Deus deseja para nós. Além disso, a sabedoria do Espírito nos ajuda a compreender as situações sob uma nova perspectiva. Muitas vezes podemos nos sentir sobrecarregados pelos problemas que enfrentamos. No entanto, ao buscarmos a orientação do Espírito Santo, podemos ver como Deus está operando em nossas vidas e aprender a confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos completamente. A sabedoria divina também se reflete em nossos relacionamentos. Quando permitimos que o Espírito nos guie, somos mais propensos a agir com amor e compaixão. O Espírito nos ajuda a compreender as necessidades dos outros e a responder de maneira que promova a unidade e a harmonia. Essa sabedoria nos ensina a ser pacientes e a ver os outros com o olhar de Cristo. Outro aspecto importante da sabedoria do Espírito é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Em um mundo cheio de confusão moral, é fundamental saber onde está a verdade. O Espírito Santo nos capacita a identificar as mentiras que muitas vezes cercam nossas vidas e nos guia para o que é verdadeiro e justo. Essa habilidade de discernimento nos ajuda a permanecer firmes na fé e a resistir às tentações que podem nos afastar de Deus. É essencial lembrar que essa sabedoria não é algo que possuímos automaticamente. A busca pela sabedoria divina é um compromisso contínuo. Devemos estar abertos e dispostos a aprender, a nos submeter ao Espírito e a reconhecer que precisamos de sua orientação em todos os aspectos de nossas vidas. A humildade é um elemento-chave nessa jornada. Reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos da direção do Espírito. À medida que nos aprofundamos em nossa relação com o Espírito Santo, também começamos a perceber que a sabedoria divina pode se manifestar em momentos inesperados. Podemos receber insights e ideias que nunca teríamos pensado sozinhos. Essa revelação é um lembrete de que Deus está sempre presente, orientando-nos e iluminando nosso caminho. Além disso, o Espírito Santo nos dá coragem para aplicar essa sabedoria. Muitas vezes, sabemos o que devemos fazer, mas hesitamos em agir. O Espírito nos encoraja e fortalece, ajudando-nos a tomar as decisões difíceis com confiança. Essa coragem é um testemunho do poder do Espírito em nossas vidas e nos capacita a ser líderes em nossas comunidades. À medida que nos familiarizamos com as Escrituras, encontramos princípios e verdades que moldam nossa visão de mundo. O Espírito Santo ilumina nossa compreensão, ajudando-nos a aplicar esses ensinamentos em situações cotidianas. Essa prática nos fortalece e nos prepara para enfrentar os desafios da vida. Outro aspecto da sabedoria divina é o seu papel na edificação da comunidade. Quando cada membro do corpo de Cristo busca a sabedoria do Espírito, todos se beneficiam. Podemos nos apoiar mutuamente, compartilhar conselhos sábios e encorajar uns aos outros a seguir o caminho que Deus preparou. Essa colaboração é essencial para o crescimento espiritual e para a missão da Igreja. Além disso, a sabedoria do Espírito também nos chama à ação. Ao reconhecermos as necessidades ao nosso redor, somos levados a responder com amor e serviço. O Espírito nos capacita a ser a mão estendida de Cristo, ajudando aqueles que precisam e trazendo esperança para situações difíceis. Finalmente, a sabedoria que recebemos do Espírito Santo nos prepara para a eternidade. À medida que buscamos a orientação divina em nossas vidas, estamos nos alinhando com os propósitos eternos de Deus. Essa perspectiva nos ajuda a viver com propósito e intenção, sabendo que nossas ações têm um impacto que vai além do presente. A sabedoria divina que recebemos do Espírito Santo é um presente precioso. Ao buscarmos essa sabedoria, somos guiados em nossas decisões e fortalecidos em nossa fé. Que possamos sempre nos abrir para a direção do Espírito, permitindo que Ele nos conduza em cada passo de nossa jornada. Nono sinal, a nova vida em Cristo, reflexões sobre Atos, capítulo 2, versículo 38. O arrependimento é o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, lemos: Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse versículo nos mostra que a transformação espiritual começa com um coração arrependido e disposto a mudar. O arrependimento é mais do que apenas sentir remorso por nossos erros. É uma decisão consciente de mudar de direção.
Quando reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão, abrimos as portas para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse processo nos convida a refletir sobre nossas atitudes e comportamentos, buscando alinhar-nos com a vontade de Deus. Quando nos arrependemos, estamos expressando nossa disposição de deixar para trás tudo o que nos afasta de Deus. Isso pode incluir hábitos prejudiciais, relacionamentos tóxicos e qualquer coisa que não glorifique a Deus. O arrependimento nos leva a uma nova vida, onde o Espírito Santo pode operar e nos transformar. É importante lembrar que o arrependimento não é um ato isolado, mas parte de um relacionamento contínuo com Deus. Ao longo de nossas vidas, enfrentaremos momentos em que precisamos nos voltar para Ele, reconhecendo nossas fraquezas e buscando Sua graça. Essa prática constante de arrependimento nos mantém humildes e dependentes da misericórdia divina. Um exemplo poderoso de arrependimento é encontrado na história do filho pródigo. Ele se afasta do pai, mas, ao perceber suas escolhas erradas, decide voltar. Quando ele se arrepende e retorna, encontra um pai que o recebe de braços abertos. Essa imagem ilustra como Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Ao nos arrependermos, experimentamos um peso sendo tirado de nossos ombros. O Espírito Santo atua em nosso coração, trazendo liberdade e renovação. Essa experiência nos transforma, fazendo com que nos sintamos mais próximos de Deus e mais capazes de viver de acordo com seus propósitos. O arrependimento também nos ensina a ter empatia pelos outros. À medida que reconhecemos nossas falhas, tornamos-nos mais compreensivos em relação às lutas dos outros. Essa empatia nos leva a um amor mais profundo e a uma disposição para perdoar, refletindo a graça que recebemos de Deus. Além disso, o arrependimento é um convite à transformação. Quando decidimos mudar nossas vidas, permitimos que o Espírito Santo nos molde e nos guie. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de crescimento e amadurecimento espiritual. Quando estamos dispostos a nos arrepender e a permitir que o Espírito Santo atue em nós, começamos a ver mudanças significativas em nossas vidas. Podemos notar um aumento na paz interior, na alegria e na capacidade de amar os outros. Essa transformação é um sinal claro da presença do Espírito Santo. Outro aspecto importante do arrependimento é a sua relação com a comunidade. Quando nos arrependemos, também somos chamados a reconciliar-nos com aqueles que podemos ter ferido. O Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando-nos a restaurar relacionamentos e a construir pontes de perdão. Esse aspecto comunitário do arrependimento é vital para a vida da igreja e para o testemunho cristão. Além disso, o arrependimento nos prepara para receber o Espírito Santo de maneira mais plena. À medida que nos despimos do velho eu e permitimos que Deus renove nossas vidas, nos tornamos recipientes mais adequados para a ação do Espírito. Essa disposição de coração é essencial para a nossa caminhada espiritual. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, ele nos dá dons e talentos que podemos usar para o bem dos outros. O arrependimento não é apenas um ato individual, mas um movimento que nos liga à comunidade cristã. À medida que somos transformados, somos também chamados a ser agentes de mudança no mundo ao nosso redor. A busca por uma vida de arrependimento constante nos mantém conectados ao coração de Deus. Essa conexão nos permite viver de maneira autêntica, sendo testemunhas da graça e do amor de Cristo. Quando praticamos o arrependimento, somos desafiados a refletir sobre nossas ações e a nos comprometer a viver de maneira que honre a Deus. Finalmente, o arrependimento nos lembra da esperança que temos em Cristo. Independentemente de quantas vezes erramos, sempre há um caminho de volta. O Espírito Santo está pronto para nos guiar, nos restaurar e nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa esperança é a base da nossa fé e a razão pela qual podemos seguir em frente com coragem e determinação. Para finalizar, o arrependimento é o primeiro passo crucial para receber o Espírito Santo. Ao nos arrependermos, abrimos espaço para a transformação e a ação do Espírito em nossas vidas. Que possamos sempre manter nossos corações abertos ao arrependimento, permitindo que Deus nos molde e nos prepare para viver em plenitude. 10º sinal: o auxílio do Espírito em momentos difíceis. Reflexões sobre Romanos capítulo 8, versículo 26. Nos momentos de fraqueza, o Espírito Santo nos auxilia. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, lemos:
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo nos revela uma verdade poderosa. Mesmo quando nos sentimos impotentes, o Espírito Santo está ao nosso lado, intercedendo por nós. Todos enfrentamos momentos de fraqueza e incerteza em nossas vidas. Às vezes, a carga que carregamos parece pesada demais, e as palavras falham ao tentarmos expressar nosso sofrimento ou nossas necessidades a Deus. É nesses momentos que o Espírito Santo se torna nosso auxílio. Ele conhece o que está em nossos corações, mesmo quando não conseguimos colocar em palavras. Quando nos sentimos sobrecarregados, é fácil cair na tentação de nos afastar de Deus. No entanto, é precisamente nessas horas que devemos nos aproximar ainda mais. O Espírito nos lembra que não estamos sozinhos. Ele está conosco, pronto para nos apoiar e nos guiar. Essa verdade deve nos encorajar a buscar a presença de Deus, mesmo quando não sabemos como orar. Um exemplo de como o Espírito Santo nos auxilia pode ser encontrado em momentos de luto ou perda. Nessas horas de dor intensa, as palavras podem parecer vazias e a tristeza pode ser avassaladora. Contudo, o Espírito intercede por nós, trazendo paz que vai além da compreensão humana. Essa é uma das formas mais profundas de seu amor e cuidado por nós. Além disso, o Espírito Santo também nos ajuda em nossas lutas diárias. Todos enfrentamos desafios, sejam eles emocionais, espirituais ou físicos. Quando nos sentimos fracos, podemos confiar que o Espírito está agindo em nosso favor. Ele nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa força não vem de nós mesmos, mas do poder do Espírito que habita em nós. A intercessão do Espírito é um lembrete de que Deus se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ele está atento às nossas necessidades e deseja nos ajudar a encontrar a paz e a força que precisamos. Essa relação íntima com o Espírito nos capacita a enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. É importante também reconhecer que o auxílio do Espírito Santo não se limita apenas a momentos de fraqueza. Ele também nos fortalece em tempos de decisão e quando precisamos de sabedoria. Ao nos tornarmos mais sensíveis à sua voz, podemos receber orientação clara em situações complicadas. Essa orientação é um testemunho da presença ativa do Espírito em nossas vidas. Às vezes pode ser difícil entender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Quando nos sentimos perdidos, é importante confiar que o Espírito Santo está trabalhando em nós e por nós. Ele nos ajuda a ver além da situação imediata, proporcionando uma nova perspectiva e nos lembrando das promessas de Deus. Outro aspecto importante do auxílio do Espírito é a sua capacidade de nos renovar. Nos momentos de cansaço e exaustão espiritual, o Espírito traz refresco e renovação. Ele nos ajuda a reabastecer nossas forças e a restaurar nossa alegria. Essa renovação é crucial para que possamos continuar nossa caminhada de fé. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a ser uma bênção para os outros. À medida que recebemos seu auxílio em nossas vidas, somos chamados a compartilhar essa graça com aqueles ao nosso redor. Quando estamos conscientes do auxílio do Espírito, podemos ser instrumentos de apoio para aqueles que estão lutando. É fundamental lembrar que o auxílio do Espírito Santo é um processo contínuo. Ao longo de nossa vida, sempre enfrentaremos desafios e momentos de fraqueza. Contudo, quanto mais nos permitimos ser guiados pelo Espírito, mais experimentamos seu poder e amor. Essa caminhada de fé nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e a um testemunho mais forte em nossas comunidades. Por fim, a consciência de que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas nos dá esperança. Não importa o que enfrentemos, podemos confiar que Deus está conosco. O Espírito é nosso ajudador, e em sua presença encontramos força, conforto e renovação. Essa verdade nos encoraja a perseverar, mesmo nas situações mais desafiadoras, sabendo que não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos auxilia em nossos momentos de fraqueza, intercedendo por nós e nos dando a força necessária para seguir em frente. Que possamos sempre buscar sua ajuda e confiar em seu amor enquanto caminhamos em nossa jornada de fé. 11º sinal: a segurança da salvação. Reflexões sobre Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. A segurança da salvação é garantida pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 lemos:
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Esse texto nos traz uma verdade profunda. A certeza de nossa salvação é fortalecida pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. A ideia de ser selado pelo Espírito é uma imagem poderosa. O selo era um sinal de propriedade e autenticidade. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, somos marcados pelo Espírito, que nos assegura que pertencemos a Deus. Essa segurança não é algo que podemos perder facilmente, mas um presente permanente que nos dá confiança em nossa relação com o Senhor. A segurança da salvação traz paz ao nosso coração. Muitas pessoas lutam com dúvidas e incertezas sobre sua posição diante de Deus. No entanto, ao reconhecermos que o Espírito Santo é o nosso selo, podemos ter a certeza de que somos aceitos e amados por Ele. Essa certeza nos liberta do medo e da insegurança, permitindo-nos viver em liberdade. Quando pensamos na herança que temos em Cristo, somos lembrados de que não estamos apenas salvos, mas também fazemos parte de uma família espiritual. O Espírito Santo nos conecta a outros crentes, formando um corpo que trabalha em união para glorificar a Deus. Essa unidade é um testemunho poderoso para o mundo e nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. Além disso, o Espírito Santo é descrito como o penhor da nossa herança. Isso significa que a presença do Espírito em nossas vidas é uma garantia de que receberemos todas as promessas de Deus. Assim como um penhor é um sinal de um compromisso, o Espírito Santo é a prova de que Deus cumprirá suas promessas para conosco. Essa confiança nos impulsiona a viver com esperança e expectativa. A segurança da salvação também nos chama à responsabilidade. Saber que somos selados pelo Espírito nos lembra que nossas ações têm um impacto significativo. Somos chamados a viver de uma maneira que honre a nossa identidade como filhos de Deus. Essa consciência nos motiva a buscar a santidade e a refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A intimidade com o Espírito nos fortalece, especialmente em momentos de fraqueza, quando Ele nos auxilia e intercede por nós. A certeza de que somos selados pelo Espírito nos traz paz e segurança, permitindo-nos viver com esperança e ousadia, prontos para compartilhar a verdade do Evangelho. À medida que continuamos a buscar e cultivar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, somos desafiados a abrir nossos corações e permitir que Ele atue em nós. Que possamos ser testemunhas vivas da graça e do amor de Deus, refletindo esses sinais para o mundo ao nosso redor. Lembremos que cada dia é uma nova oportunidade para crescer na fé, experimentar a presença do Espírito e impactar a vida dos outros. Convido você a se comprometer a buscar uma relação mais profunda com o Espírito Santo. Que possamos viver cada dia com a consciência de sua presença e do poder que Ele nos dá. Abramos nossos corações, permitamos que o Espírito Santo atue em nós e sejamos agentes de transformação em nossas comunidades e em nossas famílias. Vamos juntos refletir os sinais da presença do Espírito e fazer a diferença no mundo. Se você foi inspirado por essa mensagem sobre os sinais da presença do Espírito Santo em nossas vidas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você ficará por dentro de mais conteúdos que fortalecem sua fé e sua caminhada espiritual. E queremos ouvir de você. Deixe seu comentário abaixo sobre como o Espírito Santo tem atuado em sua vida. Sua experiência pode encorajar outros e enriquecer nossa comunidade. Vamos juntos crescer na fé.